Continuando a sequência de anúncios da bolsa, nesse vídeo vou explanar aqui os resultados da BR Partners. É uma microcap que a gente está acompanhando aí, que tem trazido muitos frutos e pago muitos dividendos. Fica comigo até o final desse vídeo. Então vamos para o que interessa. Esse foi o anúncio da BR Partners, primeiro TRI 2025, que eles têm os destaques, né? O que eu achei interessante foi isso daqui. Com o cenário macroeconômico mais desafiador, as receitas totais atingiram 127 milhões, comparado a 137 do primeiro trimestre. Então, as receitas caíram, comparado trimestre a trimestre, refletindo a variação de menos 7%. O lucro líquido atingiu 43 milhões, em contrapartida dos 49,5, menos 12,8%. E o retorno sobre o patrimônio líquido foi de 21%. A companhia encerrou o exercício com um patrimônio líquido de 796 milhões. O que é que eles quiseram dizer aqui, pessoal? Na sequência do vídeo, vocês vão entender melhor. Deu uma retraída no faturamento, consequentemente também no lucro, por conta principalmente da taxa Selic, né? O BR Partners, a maior parte de todos os clientes deles são cliente pessoa jurídica, onde eles fazem emissão de CRA, CRIs, debêntures. Então, a taxa Selic influencia diretamente nesse tipo de ativo, porque você que é empresário, está assistindo aí, mas você que não é, se a taxa Selic está alta, a taxa de juros fica alta. Então, como é que você vai emitir uma dívida, uma debêntures, um CRI, um CRA, se a taxa de juros está alta? Então, a taxa de juros mais alta retrai para que as empresas não façam investimentos. Então, dá aquela segurada. Se o empresário vê que não precisa fazer esse tipo de investimento agora, então ele segura ali, não, vamos segurar aí para ver. Quando a taxa Selic começar a baixar, eu começo a voltar a investir, porque a taxa está muito alta. Às vezes a margem da maioria dos negócios aqui no Brasil já não são tão altas. Então ele dá aquela segurada com medo de uma possível recessão, né? E quanto mais alto os níveis de taxa de juros que a gente está hoje, quase 15%, mais alto do que na época da crise da Dilma. Então, a possibilidade de uma recessão aqui no Brasil é uma possibilidade real. Esperamos que isso não aconteça, mas pode acontecer. Então, o empresário ele dá aquela segurada. O BR Partner sofre com isso, porque se o empresário não vai emitir essas dívidas, como é que ele vai, né, ter os serviços dele solicitados? Então, foi isso que eles falaram basicamente aqui, nos destaques deles. Mas o que eu gostei foi isso aqui, ó. A política de dividendos da companhia prevê distribuição anual do dividendo mínimo obrigatório no valor de 25%. Contudo, a companhia pretende remunerar seus acionistas de acordo com a apuração dos resultados auferidos ao longo do exercício, envidando melhores esforços para distribuir dividendos com percentual superior ao estabelecido pela legislação vigente. Então, eles vão distribuir mais do que 25%. E foi isso que eles anunciaram aqui, né, de antemão. Já uma boa notícia, onde eles vão distribuir aqui dividendos na casa dos 30 centavos para a Uni, que dá mais ou menos 2% de dividendo muito bom. Vocês vão ver que o BR Partners ele sempre paga uma quantidade boa de dividendos. A gente vai aqui na divulgação dos resultados e a performance teve uma queda, né, como eu falei para vocês, na receita, trimestre a trimestre, como também no quarto trimestre comparado ao primeiro 2025. Receita com clientes também diminuiu comparado ao quarto trimestre, mas trimestre a trimestre aumentou um pouco. O lucro líquido comparado ao quarto trimestre aumentou, mas trimestre a trimestre diminuiu. A margem líquida de 33,8% e um ROI de 21,6%. Eficiência de 46%. E olha isso, pessoal, muito interessante. O índice de Basileia deles está 20,1%. O índice de Basileia do Itaú é 17,4%. Ah, Emanuel, mas o índice de Basileia do BR Partner sempre foi isso? Não. Aumentou, ele sempre está aí nessa casa entre os 17 e os 20. Então, ele é um banco muito conservador, muito conservador. Por isso que ele é um banco tão bom, porque ele foca muito na eficiência e negócios tiros certos. Então, eles deixam muito o negócio passar que não são bons e ficam só com aquele filé mignon. E a gente pode ver, ó, que a maioria dos indicadores aí realmente teve uma queda. Aí tá aqui, ó, o índice de Basileia, o primeiro trimestre de 2024 foi 17,8 e tá subindo, ó. Então, o que foi que eles viram? Para vocês entenderem o que aconteceu. A taxa Selic foi subindo, com isso aumenta a inadimplência, com isso a maioria das empresas não quer se endividar, principalmente as boas empresas, bons pagadores não querem se endividar. Então eles começaram a ficar mais conservadores. Olha aqui, ó, aumentando 17,8 para 18, 18 para 20. Tá entendendo? Eles estão ficando mais conservadores. Outra coisa interessante que eu vi aqui foi que eles tiveram um faturamento bem menor, 7% a menos, mas olha só a despesa, foi quase 7% a menos também. Então eles tiveram menos despesa,
Então eles enxugaram praticamente aqui, por isso que eles tiveram um resultado operacional aqui, um lucro líquido maior do que do quarto trimestre. Mas comparado ao primeiro trimestre foi menor. Mas olha a diferença de faturamento. E olha só essa margem líquida deles. É fora de sério, gente. Um banco que tem uma margem líquida de 33,6% é muito grande. Então a gente pode ver aqui que realmente eles melhoraram bastante a eficiência. Que eles vinham na margem líquida de 36, aí caiu para 31, depois caiu para 28, mas ó, já subiu e a média aqui tá 34%. Uma margem muito boa. O ROI deles tá na casa dos 22, né, mais ou menos. Um ROI muito bom, mesmo com essa alta da Selic. E aqui eles botaram o comparativo sobre Ibovespa, né? Vocês podem ver que ele tem uma valorização muito boa. O CAGR 25,5%, é um CAGR muito grande, pessoal. Muito bom. Os números deles realmente são muito bons. Aqui tem um dividend yield de 13%, um PVP de quase 2, um PL de 8,28 e uma variação de 17,82. Ó, se eu botar aqui o padrão, vou botar aqui dos últimos 5 anos, né? Padrão, ó. Olha aqui, ele andou praticamente em linha, né? Mas se a gente colocar aqui, colocando os dividendos, olha a diferença. Ele tem um upside de 16% na fórmula Benjamin Graham. Já no método de Bazin, ele tem um upside de 30%. Então, nos dois métodos, tem margem aí para você entrar nessa ação. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e coloca aí nos comentários se você tem BR Partners na sua carteira, se você gosta dessa empresa.